O oitavo filme que eu assisti foi Tomb Raider: A Origem. Eu não tinha nenhum DVD, não compraria um DVD de Tomb Raider: A Origem e nem queria assistir o filme. Mas minha irmãzinha de 10 anos, a Lua, ela tava passando tipo o dia inteiro na televisão, vendo coisa no YouTube. Aí eu cheguei pra ela e falei, não, por que você não tenta ver outra coisa? Bora ver uma série, um desenho, alguma outra coisa, melhor do que ficar vendo no YouTube. Ela nem assiste tanto Felipe Neto nem Lucas Neto, mas ela fica assistindo um negócio de Luluca e umas gêmeas lá, fica assistindo um negócio de umas crianças ricas, que fica mostrando muito o estilo de vida de gente rica, e sei lá, eu acho que podia estar assistindo qualquer outra coisa que seria mais interessante. E aí eu, vamos tentar ver alguma coisa aqui. Aí eu fui passando. E a primeira coisa que apareceu, que eu pensei que poderia ser interessante, foi o Tomb Raider Origin, que eu não tinha assistido. Eu achei que poderia ser interessante porque é um filme de ação com uma personagem feminina. Então, ela se sentiria, não sei, tipo, seria interessante ela ver uma mulher fazendo um papel de filme de ação, mostrando ela sobressaindo desafios e tudo mais. E eu acho que a Lua gostou de ter visto o filme, no entanto ela não conseguiu assistir todo, porque nas cenas de maior tensão ela ficava um pouco com medo, não exatamente com medo, até porque é engraçado. A Lua, ela é um pouquinho dramática. Ela fica dizendo que fica com medo das coisas e quer parar de assistir, mas adora coisa de terror e fica tipo, querendo ver as coisas de terror, mas com medo e assim, ela fica tentando explorar muitos filmes de terror, na verdade, tipo It, a coisa que ela assistiu com a prima e ficou aterrorizada, mas no fim das contas ela adora It, a coisa, toda hora fala de It, a coisa, e outro dia ela que achou Stranger Things um pouco de terror, por causa que ela viu no episódio que tava mostrando um monstro lá. Outro dia eu peguei elas tentando assistir sozinha Stranger Things, porque ela acha que é de terror e tava querendo assistir. E assim, foi uma experiência legal tentar assistir Tomb Raider com minha irmã. A gente parou na metade, na verdade ela parou na metade, mais tarde eu terminei de assistir o filme sozinho. Eu não ia assistir esse filme contando pro desafio. Na verdade, eu nem ia assistir o filme, ia deixar lá pra ela assistir, mas como eu comecei a assistir o início pra incentivar ela, eu pensei, bem, já que gastei tempo com ele, eu vou até o fim, porque senão eu vou depender de muito tempo aqui vendo esses 40 minutos do filme. E assim, eu joguei o jogo Tomb Raider, é um jogo que eu gosto muito. Eu joguei jogos antigos, joguei o jogo novo, gosto bastante do jogo novo, acho que fizeram uma boa remodelação da Lara Croft e que a ideia que tiveram foi muito legal. As inspirações que o jogo tem também são boas. Ele pega algumas coisas ah, que foram popularizadas por Uncharted, que Uncharted por sua vez foi inspirado por Indiana Jones e pelo próprio Tomb Raider, e melhora essas formas muito melhor, eu acho, o Tomb Raider do que qualquer Uncharted, e coloca a personagem da Lara Croft como uma aventureira iniciante. Na verdade, ela nem queria ser uma aventureira, ela estava, na verdade, com uma equipe de exploração, que fazer umas pesquisas e coisa e tal, mas é forçada a sobreviver na ilha de Yamatai para tentar encontrar o tesouro de Rimiko. E isso também tem algumas coisas envolvendo o pai dela e tudo mais. O filme, ele pega bastante essa plot do jogo, mostra toda a ideia de Rimiko, só que o início dele, a primeira metade dele praticamente, eu diria assim, uns 40 minutos, é praticamente a Lara hum, fora da ilha, meio que preparando o terreno para Lara ir para a ilha. O que eu achei que foi uma escolha meio ruim, do tipo, eu passei um monte de tempo vendo Lara trabalhando de entregadora, Lara treinando numa academia e mostrando que ela não tem dinheiro, Lara conversando com a madrasta e pegando a herança dela, Lara descobrindo sobre as pesquisas do pai, Lara participando de outra corrida, Lara correndo na Coreia porque uns caras queriam roubar a mochila dela, Lara dando uns pulões e pulando num gancho lá de um navio para escapar dos caras depois que pega a bolsa dela de volta. Lara conhecendo o filho do cara, do dono de um barco que levou o pai dela para a ilha de Yamatai. E tudo isso, tipo, não é o que a história quer contar mesmo. E eu acho que, pô, muito disso poderia ter sido cortado. Eu entendo a ideia, eu entendo a proposta de querer mostrar
situar quem é Lara Croft no maior estilo, ó. Quer participar do vídeo? Quer não? Enfim, ela fica deitadinha. A ideia de situar Lara Croft dentro da experiência do filme mesmo, de mostrar, caracterizar ela, tipo, e segue meio que manual de como caracterizar o personagem e fazer todo a jornada do herói. E nesse jornada do herói, antes de chegar lá na fase que, se não me engano, é a barriga da baleia, demora muito introduzindo a personagem, introduzindo o lugar comum, introduzindo a saída do lugar comum, introduzindo a pessoa que faz ela... como é? Esqueci qual é o termo que usam, mas é tipo o mentor, ou é o feiticeiro, que é quase o papel de Gandalf em Hobbit, que no caso é a figura do pai dela, que deixa o Nígamo pra ela, ela descobre as pesquisas do pai dela sobre a matar, e o pai dela diz, por favor, Lara, queime tudo, porque tem uma organização chamada Trinity que quer pegar esse poder, e eles não podem ficar com isso, e a Lara não queima porra nenhuma, ela quer encontrar o pai, aí vai pra PQP, vende um colar que o pai deu, aí mostra os flashbacks com o pai, e tudo isso eu achei muito desnecessário. Assim, eu acho que poderia ter uma parte dessa, mas ser bastante breve. E na verdade eu acho que a obra poderia começar com, sei lá, a Lara tentando recrutar uma equipe para fazer para ir para a ilha. O jogo começa com Lara já com uma equipe pronta no navio, perto da costa de Yamatai, o navio quebra, ela cai na ilha. E eu acho que funciona muito bem pro jogo. Mas eu entendo que o filme não poderia começar dessa forma tão abrupta. Embora talvez até funcionasse bem e pudesse usar flashbacks para complementar algumas coisas do passado de Lara. Eu acho que funcionaria bem até. Mas eu entendo isso de querer mostrar Lara antes de estar no navio, antes de estar no alto mar. Mas gastaram muito tempo com isso e poderia ser, como eu falei, Lara montando uma equipe, recrutando uma equipe ou sendo recrutada para a equipe daquela pesquisa, por causa que ela é herdeira do pai dela, que era um grande aventureiro e tudo mais. E eu acho que ficaria muito mais interessante, até porque não existe essa equipe no filme, não existe, por exemplo, alguns personagens interessantes que nem a Sam e o Jonah, se não me engano. E assim, foi chato, foi um choque pra mim ver a Lara Croft do jogo na versão filme e não ter a Sam pra estar do lado dela. Eu não curti realmente, não gostei disso, da cena estar lá com ela junto no navio, junto na expedição, e tem lá o personagem que foi criado pro filme, que é o Lu, alguma coisa, que é o dono do barco, e que leva ela, e realmente, sei lá, toda essa fase antes da ilha eu acho chato. Não que o filme seja muito melhor depois, mas ele, assim, não é uma, como posso dizer, não é uma completa um completo fracasso. Ele tem algumas coisas divertidas, eu assisti assim, não me entreti muito, mas eu consegui ficar olhando as coisas do filme e tentando fazer as comparações com o jogo. E tem algumas coisas interessantes que o filme faz. Não é tudo igual ao jogo, mas tem alguns elementos do jogo bastante presentes. Eu acho que a Alicia Vikander com Lara Croft está legal. Embora talvez ela comece um pouco mais experiente do que a personagem no jogo, mas não vejo tanto problema com isso. Mas assim, e eu gostei, por exemplo, da cena do avião, que o avião aparece no Tomb Raider, no jogo. A cena lá dos acampamentos também tem no Tomb Raider. Mas em geral, não tem o mesmo feeling do jogo. O jogo parece tão mais grandioso do que o filme. E o filme acabou sendo bem, bem fraquinho. Melhor do que os Tomb Raiders com a Angelina Jolie, pelo menos isso, né? Mas eu acho que o filme poderia ter sido mais. E o jogo estava lá pronto, o jogo tem bastante, como posso dizer, é bastante cinematográfico, vários elementos do jogo e poderiam ter sido exportados para o filme, mas não sei porque decidiram fazer desse jeito. Pelo menos eu tenho certeza que tenho quase certeza que vai ficar melhor do que a adaptação de Uncharted lá, que vai ser lá com o Matt Holland e o Homem-Aranha, que é um ator que ninguém imaginou e ninguém quer ver com o Nathan Drake. Mas no fim das contas é um filme esse de ação padrão, com a personagem feminina, o que é um bonuzinho. E eu achei interessante mostrar pra minha irmã, embora ela não tenha conseguido assistir tudo. E o lance dela não conseguir assistir tudo, não foi por causa das cenas de violência, ela até fala, acho muito violento o filme, mas é mais porque ela não estava querendo assistir o filme de início, ela queria voltar para ver coisa no YouTube. Mas o que realmente deixou ela um pouco com medo foi as cenas de tensão com a Lara enfrentando os ambientes, as coisas naturais. Ela ficou aterrorizada, pelo menos demonstrou estar com bastante
bastante assustada é, na parte que tem a tempestade que derruba o navio, mesmo ela sabendo que a personagem ia morrer lá. Depois, quando na parte do avião também, e é quando a Lara se fere na floresta, que entra um negócio na barriga dela, aí eventualmente a Lua quis parar de assistir. Mas eu acredito que ela tenha gostado do que viu e ficou interessada na ideia de um filme desse tipo com uma personagem feminina. Eu não sei se eu errei em passar esse filme pra ela, quando ela não tem 10 anos ainda, mas eu lembro que com 10 anos eu assistia filmes que também eram nessa mesma pegada. Lembro que com 10 anos eu, sei lá, assistia Ilha da Garganta Cortada, assisti 3 vezes Tropas Estelares, mas é claro que assim, minhas experiências com coisas, com filmes e jogos e coisas com um pouco mais de violência e ação, por eu ser homem e ter sido apresentado a coisas e ter expectativas diferentes sobre mim quando, na infância, meu costume com esse tipo de filme é muito diferente do que ela tem agora. Mas eu gostaria de que ela pudesse assistir filmes com personagens femininas em que ela veja personagens femininas fazendo coisas legais e não só tá assistindo vídeo no YouTube garotas ricas jogando jogos tosquinhos. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. O filme é bobo, não está à altura do jogo, mas foi legal tentar assistir ele com minha irmã. E é basicamente isso. Espero que tenham curtido esse meu vídeo, que não deve ter saído muito bom, ainda tô doente, tá uma droga, já foram 3 vídeos eu meio doente, mas é a vida. E eu vou ficando nessa e até a próxima.